Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia! São 6h10 da manhã, 21º dia da nossa campanha. Até que enfim chegamos, hein? Você que começou comigo lá no primeiro dia, lendo o primeiro capítulo, olha aí. Quando você é perseverante, você consegue, tá vendo? Chegamos finalmente ao 21º dia da nossa campanha aqui de jejum e oração. E como eu louvo a Deus por esse período que passamos juntos. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade que tivemos de compartilhar a palavra, de fazer a leitura do Evangelho de João, de fazer uma meditação no texto sagrado, de poder trazer isso para a nossa vida, né, de uma forma prática. Louvo a Deus pelo período de oração que nós tivemos junto com os irmãos que aqui compartilharam conosco. Inclusive, quero agradecer muito aqui de coração o pastor Leandro, o pastor Leopoldo, o presbítero Walter, presbítero Tiago, presbítero Marcelo, nossa irmã Ivonete, a irmã Catiolila. Quero agradecer a Deus, nossa irmã Isabel também, que nos ajudou, todos que contribuíram aqui diretamente para que essa live devocional fosse viável, fosse possível. E o que é maravilhoso, cada um contribuindo, né, com o seu talento, com o seu dom, com o seu tempo, com o seu recurso. Tem também o pessoal que trabalhou por trás das câmeras. Você não faz ideia do trabalho que isso deu. Eu quero agradecer a todos eles, para que realmente o Senhor os agracie de uma forma especial, para que cresça espiritualmente, amadureça espiritualmente e juntos possamos produzir muita coisa bacana para a glória do Senhor. Então, quero agradecer a Deus pela sua perseverança. Chegamos até que enfim ao 21º dia. E eu creio, querido, que esse conteúdo que foi produzido, ele chegou a lugares que a gente nem imagina. Alcançou corações que nós não fazemos ideia, porque realmente o poder que a internet tem de comunicação é algo assim fora do comum. Então, quero louvar a Deus por você que compartilhou os links, para você que realmente nos ajudou divulgando essa campanha, divulgando o material, porque eu tenho certeza que teve muitos corações que estão necessitados da graça de Deus e que receberam a oportunidade de estar conosco aqui através dessa live, lendo a palavra, orando e meditando. Quero agradecer você de coração. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que você já cresceu espiritualmente. Eu falo por mim, porque a disciplina de você estar todo dia ali, meditando na palavra, lendo, 6 horas da manhã, 6h10, melhor dizendo, né? Também a escala de jejum foi muito importante, foi uma luta danada, terrível, porque a carne não quer isso, né? Nossa carne não quer, mas mostrou para nós que é possível desenvolver uma espiritualidade sadia, abençoada, não por força, não por violência, né? Mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Também quero agradecer aos irmãos que nos ajudaram na vigília de oração que tivemos agora no último dia 14, foi uma bênção. Começamos às 9h15 da noite e foi até às 3 horas da madrugada, um derramar da graça de Deus, um fluir do Espírito Santo, um ambiente de adoração, de louvor, de ministração, de milagres. Nós vimos ali o testemunho de pessoas que receberam o milagre na vida delas. Então tudo isso, irmãos, foi para a glória do Senhor. Mas o ano que vem tem mais. O ano que vem nós vamos fazer a segunda edição aí, dos 21 dias de jejum e oração no segundo semestre. E no primeiro semestre vamos planejar 40 dias com propósito, hein? Guarda aí na sua agenda. O primeiro semestre do ano que vem, toda a igreja, todos os ECELs, toda a liderança estará voltada aí para estudar o livro, né? Uma vida com propósitos, que está baseado em 5 propósitos fundamentais da palavra de Deus. Entre eles nós temos ali adoração, comunhão, serviço, evangelismo, discipulado, e é a base da nossa fé. Eu tenho certeza também que vai ser um momento de muito crescimento espiritual para todos nós. Mas não podemos perder aqui o foco, né? Ainda temos que cumprir a tarefa de hoje. Então eu peço que você abra aí a sua Bíblia, no Evangelho que escreveu João, capítulo 21, e que você possa, juntamente comigo, meditar na palavra de Deus. Leiamos juntos, então, a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 21, que diz assim: Depois disto, tomou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam eles: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão 200 côvados. Ao saírem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou-lhe: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem mesmo no mundo inteiro caberia os livros que seriam aceitos. Graças a Deus pela sua palavra. Finalizamos então a leitura do Evangelho de João. Que maravilha, irmão. Que você possa aproveitar esse tempo que passamos juntos para criar o hábito
criar a disciplina, né, de ler a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. A Bíblia diz em Mateus 4,4, palavras de Jesus: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Querido, você precisa entender a importância de você visitar as Escrituras, de você meditar a palavra do Senhor, de você guardar em seu coração aquilo que está escrito, para você não pecar contra Deus, para você não desanimar, para você não desviar do caminho do Senhor, mas continuar firme nessa jornada rumo à eternidade. Eu quero meditar com você nesse capítulo 21, porque nós temos aqui, acredito eu, um personagem principal. O primeiro dele é Jesus. Jesus ressurreto. O Jesus que venceu a morte. O Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, contra todas as evidências, contra todas as probabilidades. Nós temos um Cristo agora glorificado, que durante 40 dias depois da ressurreição, ele ainda faz algumas visitas aos seus discípulos, como diz o escritor que é Lucas, o escritor do livro de Atos, para poder ensinar aquilo que era concernente ao reino de Deus. Então Jesus ainda teve esse tempo de 40 dias para estar visitando os discípulos, e o capítulo 21 relata justamente uma dessas visitas. Porque os discípulos, depois da morte do Senhor, eles estavam desanimados, estavam frustrados, estavam decepcionados. Porque toda a expectativa que eles criaram no coração, referente a tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, eles criaram uma expectativa de que o Senhor restauraria o reino de Israel, de que a glória de Israel seria restabelecida novamente, de que Jesus governaria como rei no trono de Davi. E eles não entenderam, apesar de Jesus ter ensinado e ter falado que era necessário que o Filho do Homem morresse, melhor, que ele sofresse, padecesse, morresse, mas fosse ressuscitado no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Eles não entenderam isso. Então, no capítulo 21, o escritor, que é João, nos apresenta agora os discípulos desanimados à margem do lago Tiberíades. Era um local que eles conheciam. Na verdade, nós podemos aqui entender que eles estavam voltando às suas origens, porque Pedro e os filhos de Zebedeu, todos eles eram pescadores. Eles voltaram às origens. Eles voltaram novamente ao ambiente que era comum a eles. Eu posso aqui dizer que eles desanimaram a tal ponto que até mesmo estavam desistindo do ministério, porque eles voltaram a pescar. E Jesus, quando os chamou no mesmo ambiente de pescaria. E disse a eles que eles não seriam mais pescadores normais, mas seriam pescadores de homens. E 3 anos e meio depois, encontramos os discípulos novamente à margem do mar Tiberíades, pescando, e a Bíblia diz que eles não pegam absolutamente nada. Porque grave bem, meus irmãos, sem Jesus a nossa vida não vai dar certo, ela não vai para frente. Por mais que a gente se esforce, sem o Senhor, sem a orientação do Senhor, nós vamos bater muita cabeça. Mas quando entra Jesus em cena e dá a eles uma orientação, uma palavra de ordem, usando a sua autoridade, Jesus disse: olha, lancem agora as redes do lado direito. E eles fazem isso, eles obedecem à palavra do Senhor, e diz a Bíblia que eles pegam tantos peixes, aproximadamente 153 grandes peixes. Uma pesca maravilhosa acontece ali, mostrando novamente para os discípulos que tudo o que eles precisam é da orientação de Jesus, é da palavra de Jesus, é do poder do Senhor, é da graça do Senhor sobre a vida deles. Jesus então, a partir desse milagre, Jesus então começa agora a operar não apenas no âmbito natural, mas também no âmbito espiritual, no coração dos discípulos, restaurando a fé, restaurando a confiança na palavra de Deus, restaurando a confiança no próprio Senhor Jesus. E em especial agora, Jesus se volta para Pedro. E aqui está a grande questão desse capítulo 21. Porque Pedro, na sua ousadia, na sua intrepidez, podemos dizer até na sua carnalidade,
Pedro, em alguns capítulos atrás, ele afirma que morreria por Jesus, num ato de ousadia, né? Mas posso dizer até mesmo de soberba, de orgulho, porque Pedro sabia que isso não era verdade. E Jesus então revela a ele que antes que o galo cante 3 vezes, Pedro o negaria. E acontece justamente isso. Na noite da paixão, na noite em que Jesus ele foi entregue aos guardas, foi acusado injustamente, Pedro foge e de maneira covarde, ele nega o Senhor 3 vezes. Ele nega que tenha tido alguma relação com o Senhor, contato com o Senhor. Apesar das evidências serem contrárias, Pedro, ele nega tudo isso. Mas Jesus é um Deus misericordioso, irmãos. Ele é cheio de graça e de bondade. Como disse o apóstolo João lá no primeiro capítulo, você se lembra? Na primeira reflexão que nós fizemos, nós lemos que Jesus é cheio de graça e de verdade. Novamente, nós temos aqui a manifestação da graça de Deus e da verdade de Deus. Porque apesar de Pedro ter desistido, Jesus não desistiu dele. E Jesus não desiste de você. Apesar da gente muitas vezes abandonar as tarefas que Ele nos deu, o ministério que Ele nos deu, abandonar porque nos frustramos, nos decepcionamos, e somos seres humanos sujeitos a isso, mas Jesus não desiste de nós, não desiste de você. Ele tem um propósito na tua vida, e a menos que você diga não de forma reticente a Ele, Ele vai continuar batendo na porta do teu coração e chamando você para um nível de intimidade, restaurando a sua vida, restaurando a sua fé, restaurando o teu ministério, restaurando o propósito do Senhor que Ele tem para contigo. Então, da mesma forma que Jesus não desistiu de Pedro e promove a restauração do coração de Pedro, o Senhor também deseja fazer isso com você. Eu não sei como você se encontra, eu não sei o que você viveu, eu não sei as experiências que você teve no ministério, porque grave bem, queridos, certa feita eu li uma frase que fez um impacto muito grande na minha vida, diz assim: tudo aquilo que não é eterno é irrelevante. Eu venho pensando sobre isso. Às vezes nós ficamos tão apegados às coisas deste mundo que são passageiras, que são fúteis, que são banais. Você veio para esse mundo, você não trouxe nada, você volta para a eternidade e você não vai levar nada. E você gasta a sua vida naquilo que é passageiro, ao invés de você investir naquilo que é eterno. Pedro, então, ele é restaurado por Jesus. Jesus restaura o coração de Pedro, restaura o ministério de Pedro, restaura a fé de Pedro, a alegria de Pedro. E como ele faz isso? Da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, agora Jesus dá a ele a oportunidade de reafirmar o seu amor. 3 vezes. 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro então, constrangido, porque ele sabe perfeitamente bem o que ele fez, ele sabe, na sua mente vem a lembrança da sua traição, da sua negação, e ele então, constrangido, ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu percebo aqui na voz de Pedro um certo cuidado em dizer isso, porque outrora ele fora audacioso, ele fora impetuoso, e ele se decepcionou e decepcionou o Senhor grandemente. Então eu percebo aqui um cuidado, mas Jesus não é cuidadoso. Jesus vai a fundo e diz a ele: cuida das minhas ovelhas. Está vendo aí? É o ministério que o Senhor quer restaurar. Mas para restaurar o ministério, o coração precisa estar curado. Porque não adianta servir o Senhor com o coração ferido. Não adianta servir o Senhor com o coração trincado, com o coração machucado. Você precisa permitir que o amor de Deus entre no seu coração e te restaure. E sare as feridas, e cure. Porque eu quero te dizer uma coisa: você não está servindo a homens, você está servindo o Deus verdadeiro, todo-poderoso, aquele que te ama, que morreu por você. Então, da mesma forma que ele deu a oportunidade a Pedro, o Senhor dá a oportunidade a você. E ele te pergunta: tu me amas? Porque, querido, a base do ministério é o amor.
Se não for feito por amor, não adianta. Se a razão não for o amor, é perda de tempo. E nós precisamos entender isso de uma forma profunda, fazer uma reflexão. O Senhor não está interessado tanto no nosso trabalho, não que Ele não esteja interessado no trabalho, que não podemos falar isso, mas é claro, é mais importante que o trabalho, o relacionamento. É mais importante do que a correria, como Marta, por exemplo, ficou toda preocupada lá, toda atarefada, enquanto Maria estava aos pés do Senhor desfrutando do melhor. E Jesus não nega isso para ela, porque Jesus está preocupado com o relacionamento que você tem com Ele. Querido, atente-se para aquilo que Jesus disse em Mateus 7, 21, 22. Ele disse assim: muitos virão naquele dia e me dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos. E Jesus diz assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque é preciso amar o Senhor para poder servi-lo corretamente. Se você está com seu coração machucado, ferido, e o teu ministério está paralisado, você precisa ler o capítulo 21 de João e permitir que o Espírito de Deus fale ao teu coração mais profundamente, se ele já não está falando. Então Jesus pergunta 3 vezes, reafirmando novamente o amor de Pedro, a convicção de Pedro, reafirmando ali o ministério, a confiança que Jesus depositou nele. Porque Jesus diz 3 vezes para Pedro também: cuida das minhas ovelhinhas, pastoreia as minhas ovelhinhas. Jesus confiou a Pedro essa responsabilidade, a partir do momento agora que o coração dele é restaurado. Claro, nós temos aqui a informação no versículo 17 que Pedro fica entristecido porque Jesus pergunta 3 vezes. Ele não entende naquele momento. Ele não entende. Talvez ele pensou que Jesus estivesse duvidando da palavra dele. Mas não é isso, irmão. Cada pergunta estava aprofundando cada vez mais, sarando cada vez mais, restaurando cada vez mais, reafirmando cada vez mais o ministério e a confiança que Jesus tinha no apóstolo Pedro. E Pedro, depois disso, se tornou um grande líder. Foi o primeiro, inclusive, a pregar depois que o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos em Atos capítulo 2. E na primeira pregação de Pedro, você pode ler que em Atos capítulo 2, milhares de pessoas se convertem. É esse Pedro o grande líder da igreja. Mas para você ser grandemente usado por Deus, olha o que eu vou dizer que é forte. Para você ser grandemente usado por Deus, você precisa ser profundamente restaurado por Deus. Na medida da profundidade que você permite que Deus te restaure, acredito eu, é na proporção que Ele vai te usar para abençoar a todos. Então, eu quero te dizer que em nome de Jesus, o Senhor quer curar o teu coração. O Senhor quer restaurar a tua vida, o teu ministério. O Senhor quer restaurar a tua saúde espiritual. O Senhor quer restaurar as tuas lembranças. O que você fez no passado que decepcionou, que frustrou, não pode ser apagado. A lembrança não pode ser apagada. Mas você vai olhar para o passado com o coração restaurado. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu acredito que toda vez que Pedro ouvia um galo cantar, ai meu Deus, né? E toda noite o galo canta, né? Lá na minha casa tem um galo lá, que misericórdia, né? O filho da mãe dá 4 da manhã, ele berra, que é uma beleza, né? Não tem um só não, ele tem uns companheiros também deles lá, que é brincadeira, né? É enviado para acabar com o sono da gente, mas amém. Então Pedro toda noite ouvia o galo cantando. Toda noite se lembrava do que aconteceu naquela noite fatídica da negação. Mas ele também não se esquecia da oportunidade que Jesus deu a ele de ser restaurado, de ser curado, de ser fortalecido e de ser abençoado. Amém? Que o Senhor continue falando ao seu coração, que você continue aí sendo ministrado por Deus das diferentes maneiras, mas principalmente através da palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir intentos e pensamentos do coração,
espírito e a alma. A palavra de Deus, ela vai profundo dentro do coração do homem e da mulher. Vamos orar? Quero convidar você a orar. Nós temos aqui os motivos de oração da nossa campanha, né? Nós temos aqui motivo 1, comunhão com Deus, avivamento espiritual. Motivo 2, batismo com o Espírito Santo. 3, ganhar almas para Cristo. 4, discipulado de irmãos, manifestação de dons espirituais, crescimento e multiplicação de GCELs, presença de Deus nos cultos, pelos missionários, pelos pastores, né? Hoje nós vamos ter uma festa espiritual, batismo nas águas, recepção de novos membros. Querido, nós vamos receber quase 80 pessoas esse domingo, dia 19. Vai ser uma festa aqui na Igreja Brasileira de Cataguases. Nós vamos batizar quase 40 pessoas, são 38 irmãos sendo batizados. E vamos receber mais 40 pessoas de transição. Olha só, irmãos. Então eu quero dizer para você, ore, trabalhe e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Então nós temos aqui muito trabalho a fazer, discipular essas novas almas, esses novos irmãos, fortalecê-los na presença do Senhor, e não podemos parar, porque ainda tem almas para serem alcançadas aqui na cidade, e creio que não é diferente na sua cidade também. Onde você está, Deus quer te usar para abençoar as pessoas. Nós vamos também celebrar a multiplicação dos nossos GCELs. Nós temos 15 GCELs que vão nascer, né? Alguns já nasceram e outros vão nascer agora a partir dessa multiplicação, dia 19, hoje. Então nós vamos fazer uma festa espiritual e convidamos você a participar conosco dessa celebração em nome de Jesus. Vamos orar? Você pode fechar os teus olhos. Convido você também a colocar os seus pedidos diante de Deus, tá bom? A orar pela tua família, pela salvação da tua casa, né? Para que realmente a salvação de Deus alcance o teu lar e a tua parentela, em nome de Jesus. Pai santo e querido, quero te agradecer de todo o coração, meu Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, engrandecido seja o teu nome, meu Deus. Começamos há 21 dias atrás essa jornada espiritual, na expectativa de que algo maravilhoso acontecesse em nosso coração, e eu posso testificar por mim, eu fui muito abençoado durante esses 21 dias. Essa leitura do Evangelho de João, essa reflexão no Evangelho de João foi tremendo, foi maravilhoso. Todos os dias nós estávamos ali às 6h10 da manhã, quando não podia estar às 6h10, eu estava num outro momento do dia, fazendo a meditação. Meu Deus, eu quero te agradecer pelos dias de jejum, pela disciplina do jejum, pelo quebrantamento, Senhor, espiritual. Nossa carne foi quebrada, enfraquecida, e por outro lado, nosso espírito foi fortalecido, Senhor. Nós tivemos ali um momento de intensidade na tua presença, na vigília, junto com os irmãos, clamamos ali, glorificamos o Senhor, transbordamos na tua presença, ó Deus, porque o Senhor não dá do teu Espírito por medida. O Senhor é generoso, maravilhoso. Obrigado, meu Senhor, por esse privilégio que temos de te servir, Senhor. Cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, cada um com a sua habilidade, Senhor, servindo o teu reino, servindo o teu povo, promovendo a salvação, libertação e cura. E leva mesmo, Senhor, meu Deus, esses vídeos, essas devocionais, nos 4 cantos desse planeta, que milhares de pessoas possam ouvir do Evangelho que foi anunciado, Deus, durante esses 21 dias. Eu quero te agradecer pela comunhão espiritual que nós desenvolvemos com o teu Espírito, Senhor. A comunhão com Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão com Jesus, o teu Filho. Obrigado, meu Deus, pelo despertamento espiritual que o Senhor trouxe a muitas pessoas. Eu sei que tem muita gente também que não participou, e eu quero orar por elas também. Aquelas que desistiram no meio do caminho. Orar, ó Deus, para que o Senhor as ajude, para que elas perseverem, aprendam o valor, ó Deus, da insistência, da perseverança, da continuidade. Como isso é importante, começar e terminar algo. Eu oro, ó Deus, para que na próxima oportunidade esses irmãos aproveitem bem e cresçam espiritualmente para a glória do teu nome. Pai, eu quero te agradecer pelos GCELs que vão se multiplicar, Senhor. Eu quero te agradecer pelas almas que foram alcançadas
por aquelas que serão batizadas hoje. Meu Deus, eu quero te agradecer pelos líderes de GECEL da nossa igreja. Senhor, estamos chegando a um número considerável de GECELs. E tudo isso, ó Deus, porque a Tua graça tem operado em nosso meio de uma forma extraordinária, Senhor. Não é por nós, é por Ti. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. E nós, ó Deus, queremos celebrar, ó Deus, a Tua glória, Tua bondade, o Teu amor, Senhor. Quero colocar em Tuas mãos os pastores e missionários que estão conosco nessa jornada, os que estão no campo missionário, os que estão na luta do Teu reino, Senhor, nas frentes de batalha, a infantaria do Teu exército, Senhor. Orar que o Senhor os proteja, que o Senhor os sustente, que o Senhor os capacite, os instrua no caminho que devem andar. Visite a família deles, dando saúde física, emocional, espiritual, que eles cresçam, Senhor, e vivam o ministério de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, e coloco, ó Deus, toda essa campanha nas Tuas mãos, todos esses 21 dias, que aquilo que nós plantamos aqui nesses 21 dias possa ter um grande resultado, Senhor, no Teu reino, na vida do Teu povo, no aperfeiçoamento da fé dos Teus filhos, Senhor. Que haja realmente, ó Deus, uma frutificação, que o Teu povo venha gerar frutos para a Tua glória e para o Teu louvor, porque o Cordeiro de Deus é digno de receber o nosso melhor. O Filho de Deus é digno, e a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor para todos sempre, meu Deus. Assim, Senhor, eu quero encerrar essa campanha de 21 dias, te louvando, te agradecendo, colocando nas Tuas mãos todas as nossas necessidades, pois sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Visita, Senhor, o lar, a família dos Teus servos. Que a graça, que a salvação do Senhor se manifeste, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, ó Deus, repouse sobre a vida dos irmãos em nome de Jesus, e que eles vejam de acordo com a Tua palavra e provem que o Senhor é bom. Engrandecido seja o Teu nome por isso. Assim, Senhor, eu encerro essa campanha te glorificando, meu Deus, e dizendo: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como a doce comunhão e a consolação do Seu Espírito, repouse sobre vós, Igreja do Senhor, e de em paz, meu irmão, e nessa paz permanecei, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sê tu uma bênção, para a glória de Deus Pai. Amém.